O Jornal Cidade Notícia está de volta e hoje eu recebo para o bate-papo sobre direito previdenciário a advogada previdenciarista Marcela França. O nosso assunto de hoje é direito à pensão quando o segurado está inadimplente. Doutora, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Jornal Cidade Notícia. Olá, Fábio. Olá, todo mundo que está em casa. Quem vai assistir a minha participação depois aqui nessa entrevista pelo meu canal no YouTube, a toda a equipe da TV Cidade que tão carinhosamente me recebe quando eu aqui venho. É uma alegria estar falando sobre esse tema. Por quê? Porque a gente passou por uma reforma da Previdência recentemente e as regras para a concessão da pensão por morte mudaram. Agora, doutora, nesses casos, como os dependentes deste segurado que está inadimplente devem agir? Primeira coisa, Fábio, em qualquer situação é buscar um profissional especialista em direito previdenciário, de preferência uma advogada previdenciária, que tenha conhecimento e autoridade para falar sobre o tema, alguém com experiência, porque é uma matéria muito delicada. E são várias as situações em que esse segurado, mesmo inadimplente, ele pode deixar essa família assistida com uma pensão por morte, que é a pauta de hoje. Agora, doutora, quem recebe a pensão por morte mantém qualidade de segurado? Foi aquilo que a gente estava conversando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é uma pensão por morte, outra coisa é uma aposentadoria. Então, quem está recebendo a pensão por morte não mantém qualidade de segurado. O que essa pessoa deve fazer, seja uma senhora, um senhor, não interessa quem seja, é que ele retire desse valor da pensão por morte um valor e contribua para o INSS para manter a sua qualidade de segurado, para que ele possa ter ou ela possa ter direito a um benefício, seja por incapacidade, se for necessário, ou até mesmo uma aposentadoria. Agora, doutora Marcela, uma curiosidade, é possível a concessão de pensão por morte aos dependentes, mesmo que o segurado tenha falecido após perder a qualidade de segurado? Nós vamos falar sobre isso com um caso prático. Eu tenho um caso lá no escritório onde nós somos vencedoras num processo onde o nosso cliente ele adoeceu. Ele conseguiu ficar afastado e depois ele teve a alta previdenciária. E nós não conseguimos, a documentação não estava boa para poder ir para a justiça. A gente estava naquele momento de buscar documentos, mais relatórios médicos, exames. Nesse meio tempo ele veio a óbito, ele já não tinha mais qualidade de segurado. Ou seja, a família ficou desassistida. O que eu fiz? Eu juntei toda essa documentação, fiz o pedido, foi negado porque ele não tinha qualidade de segurado. Nós fomos à justiça, consegui reverter a decisão administrativa no judicial, houve a concessão da pensão por morte, ele havia deixado 2 filhos pequenos e hoje essa família, essa viúva e os 2 filhos estão recebendo uma pensão por morte. Segurado, doente há mais de 5 anos. Olha que vitória que nós tivemos. Mas para isso tem que ter uma advogada previdenciarista, um advogado previdenciarista para poder lhe ajudar nesse processo. Isso mesmo, porque qual a importância? Nós tínhamos processos administrativos de afastamento muito bem documentados. Nós pegamos essa documentação, complementamos e fomos para a justiça. Então, o caminho, ele está, a cama, né, como as pessoas falam, a documentação ela estava muito bem organizada. Então, foi fácil comprovar o início da doença e a continuação dela até o óbito. Agora, doutora Marcela, o contribuinte individual deixou de contribuir para o INSS e vem a óbito. Os dependentes terão direito à pensão por morte? Vamos lá, eu sou contribuinte individual, então se eu não contribuo com o INSS, vem acontecer alguma coisa comigo, né, eu tenho um dependente. Nesse caso, ele teria direito? Sim. Eu não vou poder falar muito aqui, porque a gente teria que fazer uma pauta só sobre isso. Mas é necessário que seja comprovado o exercício de uma atividade remunerada e que esse segurado que presta serviço para uma pessoa física, que ele tenha documentado essa atividade, a família vai recolher esses benefícios em atraso, essas contribuições em atraso, para ter a concessão da pensão por morte. Aí você está em casa e pensa assim, é fácil, é tranquilo? Não é. É um processo que ele pode não ser concedido na seara administrativa e a gente talvez tenha que ir para a justiça. E mesmo no administrativo, é um processo, é PA. Processo administrativo. Precisa de um profissional habilitado, especialista em direito previdenciário. Sabe por que a importância de um advogado? Que tem OAB, tudo direitinho? Por um motivo muito simples. Se porventura acontece algum erro, você tem onde buscar ajuda. E se é um profissional que não tem nem inscrição no OAB, até isso é um problema. Porque como que esse segurado ele vai buscar o direito dele onde? Caso não consiga a concessão desse benefício, tendo direito. Agora, doutora Marcela, um caso que acontece muito. O empregado faleceu
Ele trabalhava para o empregador, mas não tinha carteira assinada. Nesse caso, como que a família vai proceder? Caso prático também, caso que nós temos lá no escritório. Isso é comum. As pessoas vão trabalhando, às vezes começam a trabalhar. Há um vínculo de trabalho de 2, 3 meses, né? Tem muitas pessoas que têm muita resistência em assinar a carteira por um período curto. Existem atividades que são para períodos curtos. Pedreiro, soldador, essas mãos de obras, elas são pequenas, você assina sua carteira durante aqueles 3, 4, 5, 6 meses, depois dá baixa, ele vai para um outro emprego. Isso não quer dizer que a pessoa não é boa de serviço, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é necessário que haja contribuição. Mas algumas pessoas antigas acham que não deve assinar carteira, ou às vezes também o empregador está agindo, às vezes de má fé, eu não posso afirmar. Nesse caso, o empregado vem a falecer, seja por acidente de trabalho ou não, seja no lazer, seja no final de semana. Nesse caso, também buscar a figura do advogado especialista em direito previdenciário para comprovar esse vínculo empregatício e o recolhimento dessas verbas trabalhistas. Normalmente o pessoal tem muita gratidão, às vezes, porque quando acontece uma situação como essa, às vezes o empregador não assinou a carteira, mas dá um dinheiro, ajuda de alguma forma. Nesse caso, você pode buscar a justiça apenas para comprovar o vínculo e ter o recolhimento das verbas previdenciárias. Ponto. Logo depois disso, a gente vai para o INSS ou vai para a Justiça solicitar a pensão por morte. É uma das possibilidades. Agora, doutora Marcela, é direito à pensão quando o segurado está inadimplente. Qual o prazo para requerer esta pensão? Esse tema também ele é muito delicado quando a gente vai falar em prazo. Então, nesse caso, eu sugiro até que a gente faça uma pauta também sobre esse tema da pensão por morte, porque ela tem vários desdobramentos. Nós tivemos uma decisão recente, agora de setembro, se eu não me engano foi 21 de setembro desse ano, onde o STJ ele decidiu de forma contrária ao STF. Segundo o STJ, a partir do momento que é negada a pensão por morte no administrativo, esse dependente ou essa família, ela teria 5 anos para ingressar na Justiça para solicitar o recebimento dessa pensão por morte. Isso é questionável, mas é necessário que a partir do momento que o ideal é que um advogado especialista faça esse protocolo. Se ele não fizer o protocolo, tem problema? Não, mas pegou a negativa, já procura um profissional para buscar os direitos dessa família na Justiça, para não perder esse prazo. Doutora, é sempre muito bom recebê-la aqui no Jornal para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Inclusive, você que está nos acompanhando agora, se tem alguma dúvida sobre direito previdenciário, pode enviar para o nosso WhatsApp, que é esse que aparece na sua tela, que é o 3242-3100, que nós vamos repassar para a doutora Marcela França e ela irá responder nas próximas participações aqui no nosso jornalismo. Eu lhe aguardo daqui 15 dias. Um abraço, Fábio, muito obrigada.